Nós teremos agora uma palestra sobre voluntariado responsável, porque cada um de nós é, sem dúvida, um voluntário do reino. Então, para falar a esse respeito, eu gostaria de chamar a Kátia. Ela faz parte do grupo gestor da Fundação Comunidade da Graça e é também, dentre suas atribuições, coordenadora do Corpo de Voluntários da Fundação. Vamos receber a Kátia? Deixa eu organizar aqui minha colinha. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu vou contar um pouquinho da minha história, bem rapidamente, para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui. Como a Flávia disse, eu sou a Kátia. Eu cheguei nessa comunidade há aproximadamente 23 anos atrás. Ouvi falar de um Jesus que servia pessoas. E aí eu falei, aonde eu vou fazer isso na prática? E aí me falaram da fundação. Né, isso lá atrás. Ó, quanto tempo a fundação existe. Faz tempo, né? E aí eu fui para a fundação. Cheguei na fundação, encontrei lá a Marisa, que na época era assistente social, né? A Marisa está aqui. O Gil trabalhava lá. Deputado, a Beth. E aí eu falei, eu ouvi falar, né, de Jesus, que servia, e eu também quero fazer isso. Né? Como é que eu posso fazer isso? Naquela época eu tinha, como eu falei para vocês, acho que 23, 24, 25 anos, mais ou menos. Estava fazendo faculdade, eu fui estudar, não saí do colégio direto para a faculdade, eu entrei na faculdade acho que com 23, mais ou menos. Eu devia ter uns 24, 25 anos. E fazia faculdade de psicologia. E eu falei, eu quero atender como psicóloga, mas eu quero atender essa demanda, né, essa população carente, porque hoje psicólogo é elitizado. Não é todo mundo que tem acesso. É? Não é. E aí eu falei, essa demanda que eu quero atender, mas eu ainda não era formada, então eu comecei com algumas ações. Né, no projeto Mãos à Obra, fui desenvolvendo alguns trabalhos ali, atendendo, com a orientação da equipe, ali me ajudando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E assim eu fui. Foi assim que eu cheguei na fundação. Mas eu ouvi falar desse Jesus que servia, mas eu também tive uma experiência de morar num lar onde os meus pais não eram cristãos, na época, mas tudo que a gente tinha era dividido. Então, se minha mãe tinha 1 quilo de pó de café e a vizinha não tinha pó de café, ela dividia o café com a vizinha. Se tinha arroz e a vizinha não, isso era dividido. As minhas roupas eu sempre dividi, os meus sapatos. Tanto dividia, como também recebia de outras pessoas. Então, para mim, isso era comum. Dividir, compartilhar coisas era algo normal. Teve uma época que meu pai ficou desempregado, e a vizinha, que também não tinha o pó de café, que não tinha o arroz, compartilhou o pouquinho que ela tinha com a gente. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, ela não tem nada. E o nada que ela tinha, o pouquinho, ela dividiu. Eu falei, então eu tô no caminho certo. Né? Eu tinha esse exemplo em casa, cheguei na fundação, foi isso que eu aprendi, e aí eu fui seguindo. E aí eu queria passar para vocês, põe para mim o segundo slide, por favor. Aqui, tem uma perguntinha para vocês. O que trouxe você aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? O que fez você sair da sua casa para ouvir palestras e bate-papos sobre como servir pessoas? Isso é uma pergunta. Eu quero a interação de vocês, queria ouvir vocês. Eu não estou aqui só fazendo palestra, não, eu quero bater papo com vocês. Tá bom? Queria ouvir vocês. O que trouxe você aqui hoje? O que fez você sair da sua casa? Eu estou vendo gente de longe aqui, ó. Tem o pessoal de Arujá, tem gente aqui de Araraquara, não é isso? Veio gente de Araraquara? Registro. Tem gente que veio de longe. Se eu acordei às 6, eu fico imaginando que hora que eles acordaram para estar aqui hoje, para ouvir a gente falar de como servir pessoas. Né? Eu queria ouvir vocês. Por que vocês estão aqui? Para aprender?
onde a gente se acha, para deixarmos de ser servos inúteis. Que mais? Porque tem muitas pessoas precisando. A gente ouviu uma palestra recentemente do Fábio Silva, que veio de Recife, e ele fez uma pergunta. Ele falou assim, perguntou para a gente: vocês gostam de pobre? Vocês gostam de servir o pobre? É isso mesmo, você está aqui porque você gosta de servir o pobre. Ele falou: pobre é uma coisa que brota. Você atende 3, chega a 6. Você atende 6, chega a 10. Você atende 10, tem uma fila enorme. Né? Eles não são tão cheirosinhos assim. Né? Às vezes, quem trabalha com morador de rua pode falar bem isso. E é por isso que vocês estão aqui, porque vocês gostam. Vocês acham que é por isso que a gente faz o que faz? Atender essas pessoas? É por isso? Pensa aí. A gente vai voltar nisso aí já já. Passa para mim. O que é ser voluntário? Quer ser voluntário? Vou chamar, hein? Vou fazer que nem na escola. Hein, gente? O que é ser voluntário? Doação, disposição. Não esperar nada em troca. Sem cobrança. Ou melhor, sem remuneração. Porque cobrança tem muita. A gente só não recebe nada em troca, mas cobrança tem. É isso aí. Passa para mim. A gente... Pode passar o próximo slide. A gente fez um evento uma vez na Fundação e colocou um painel e perguntou para as pessoas o que era ser voluntário. Elas iam escrevendo nesse painel e eu destaquei aqui o que o deputado colocou, que é ter um coração batendo em sintonia com o coração de Deus. Pode passar mais um. E esse aqui é o mais recente. Eu estava numa reunião, quem estava comigo nessa reunião sabe do que eu estou falando. A gente estava conversando, e aí uma criança, em fase de alfabetização, eu reproduzi exatamente como ela escreveu, porque ainda não sabe escrever corretamente, e ela escreveu isso aqui. Ouviu a gente conversando e ela escreveu lá: o que é ser voluntário? É quando uma pessoa serve por bondade e com alegria, e que gosta de servir ao outro e sempre está disposto. E ajuda não por dinheiro, e sim por amor e compaixão. Eu falei: o quê? Ela fez 7 anos, recentemente. E essa criança é minha filha. A gente estava numa reunião, eu não tinha onde deixá-la, e eu falei: vai comigo. Coloquei ela numa salinha do lado de fora, só que ela foi acompanhando toda a nossa conversa. E, de repente, ela entrou na sala de reunião e me entregou esse papel. Eu dobrei, coloquei no caderno, porque eu estava ocupada. Aí o Barnabé me deu um toque, lê o papel dela. E eu lá, estou ocupada, não posso ler esse papel. Eu não vi nem o que estava escrito, né, Barna? Falei: eu não posso, eu estou ocupada, eu estou tratando das questões, vai ter um workshop, não posso. E aí eu abri o papel. Pode ver que aqui não dá para perceber, mas ele está até meio amassado, porque como eu não dei muita atenção, ela pegou o papel e saiu. E foi sentar do lado do Barna. E aí ele falou: leva lá para sua mãe o papel. Aí eu peguei. Quando eu abri o papel, todo amassadinho, porque ela ficou brava e amassou o papel, aí eu li isso aqui. Eu falei: meu Deus! Eu acho que se eu quisesse parar por aqui já estava bom, né? Essa é a definição da Sofia. E aí eu pensei, eu falei: puxa, ela está no caminho certo. Eu demorei um pouco mais para aprender. Eu fui aprender lá com 23, 24. Ela com 6, 7 já está aprendendo o que é isso. Pode passar? Servir faz parte da natureza de Jesus. E aí, respondendo aquela perguntinha, é bem possível que você está aqui hoje, pois a essência de Cristo está em você. A gente não está aqui porque está. A gente não está aqui porque eu estou porque eu gosto de cuidar de morador de rua, eu gosto de
de auxiliar lá as pessoas que estão no Celebrando a Recuperação, eu gosto de tratar com ex-presidiários, ou eu gosto de estar em hospital. Não é por isso. A gente está aqui porque a essência de Cristo está em cada um de nós. É por isso que a gente faz o que a gente faz. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eu queria que a Flávia... Você pode ler para mim, Flávia? Lucas 10, né? Do 25 ao 37. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E, pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu o mesmo. O sacerdote, conhecendo a lei, né, e conhecendo a palavra do amor ao próximo, ele não deveria ter parado para socorrer? Mas ele não parou. E nós? Quantas vezes a gente passa direto e não para? Uma vez a gente fez um evento na fundação e um dentista se caracterizou de morador de rua. Foi uma festa da pizza e entrou no nosso evento, caracterizado de morador de rua, dizendo que queria comer. A maioria de nós, cristãos, que estávamos nesse evento, não deixamos ele sentar à mesa. Quem estava lá? Acho que daqui... Ninguém queria deixar ele sentar. Ele estava com aqueles cobertorzinhos, um bonezinho, né, esquisito, uma roupa surrada. E aí pediram para colocar ele para fora porque ele estava atrapalhando. O segurança foi, colocou ele para fora, ele entrou de novo. E aí depois ele se apresentou para as pessoas. Ele foi tirando e foi falando: eu sou fulano de tal, sou dentista na Fundação Comunidade da Graça. Eu estava sentado aqui na porta de entrada do evento, vocês quase passaram por cima de mim. E ninguém me viu. E não viu mesmo. E era um evento de cristãos. Né, quando o Gil fala que a igreja é lá fora, é isso mesmo. A gente já está falando há algum tempo sobre isso, né? No C16 a gente falou sobre a igreja para a cidade, né? A igreja fora das paredes. E, às vezes, a gente ainda continua sentado no nosso lugar. Não é verdade? Não estou falando de vocês, não. Estou falando de mim, de nós. A gente continua sentado no nosso lugar, nos alimentando, ouvindo a palavra, voltando para casa, né? Verificando de que forma prática que essa palavra pode me beneficiar. E, assim, a gente vai seguindo. Enquanto isso, mostra para mim aí. Aqui é uma imagem da Cracolândia. Pode voltar anterior. Eu estava lendo ontem uma reportagem que vive na Cracolândia aproximadamente 2.000 pessoas.
2.000 pessoas vivendo nessa situação. E aí a gente passa por ali, vai para o Bom Retiro, José Paulino, comprar umas roupinhas, volta para casa, e essas pessoas continuam lá. Hoje não mais, né? Hoje eles estão localizados na Praça Princesa Isabel, é isso, né? Mas estão aí, estão na rua. Pode passar outra. Aqui são refugiados sírios. Existe uma guerra na Síria, uma guerra civil, mas também uma guerra religiosa. A Fundação ela atende alguns refugiados e um deles estava nos contando que ele teve que sair de lá por perseguição religiosa. Então, assim, não é só uma guerra civil, não é só um confronto de civis. Né? Existe uma perseguição religiosa também. Né? Pode passar outra foto. Quem lembra disso? Tentando fugir do seu país. Né? Pode passar mais uma. Essas pessoas, então, a gente tropeça com elas nas ruas quase todos os dias. Né? Esse é o meu próximo. Né? São essas pessoas que a gente precisa servir. Põe mais o próximo slide. E essas pessoas? Vocês acham que todas essas pessoas que sentam aqui, elas estão bem? Está tudo tranquilo? Não acontece nada de diferente na vida delas? Elas estão cheias do Espírito Santo, vêm para a igreja só para louvar. É verdade? Não, não é verdade. Muita gente que senta aqui, nesses bancos, nos procura lá na Fundação porque está em depressão, porque não tem condição de pagar um dentista, porque precisa de remédio, porque precisa de cesta básica, e várias outras coisas. E várias outras coisas. E, às vezes, está sentado do nosso lado e a gente não vê. Por quê? Porque a gente não tem vínculo. Porque, quando o pastor fala que é uma igreja família, a gente guarda isso aqui. Mas será que a gente guarda isso no coração? Será que é, de verdade, uma igreja família? Porque eu sei o que acontece com a minha família. Eu sei o que meu irmão está precisando, o que minha irmã precisa. Eu sei. E eles não precisam nem falar. Eu conheço tanto, porque é família, que quando ele precisa de alguma coisa, eu sei. Então, eu não preciso falar. E, às vezes, o nosso próximo está sentado do nosso lado e a gente não presta atenção. Às vezes, o próximo do nosso lado é um usuário que poderia estar lá na Cracolândia, mas ele veio até aqui, ele está entre nós, mas a gente não vê. A gente fazia um trabalho com prostitutas também, e elas vinham para a igreja, mas elas se sentiam confortáveis aqui, Flávia? Não. Por quê? Elas viviam na rua, elas têm toda uma caracterização diferente da nossa. Então, não dá para falar, agora você vai usar gola alta e vai, né, aumentar o comprimento da sua saia. Elas até tentam. Então, se elas usavam a sainha aqui, elas vão usar aqui. Né? Se o decote era aqui, ela vai subir um pouquinho. Mas ela vem do jeito que ela está. Não é isso que Jesus falou? Vinde como estás? E eles vêm, só que quando eles chegam aqui, é o nosso próximo, dentro da igreja. Né? Pode passar? Não deixe de ajudar alguém que precisa. Suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Deus não vai, Jesus já passou por aqui, né? E agora nós estamos aqui. Deus não vai fazer isso de uma forma mágica. Né? Às vezes a minha filha, criança, é tão legal porque eles têm umas coisas, né? Mãe, como é que Deus vai fazer? Ele vem, ele é invisível, ele vem que nem vento. Não, ele vem através de mim, ele vem através de você, ele vem através de nós. É assim que ele vem. E aí, a gente falou bastante agora de voluntariado, né? Eu fiz aí uma provocação com vocês e agora eu vou falar da legislação. Né? Existe uma lei que embasa o trabalho voluntário, é a Lei 9.608. Eu coloquei aqui, mas aí depois vocês podem pesquisar, ler com mais calma, aqui é só para vocês visualizarem mesmo. Né? Ela fala que o trabalho voluntário ele não é remunerado, ele não gera vínculo empregatício, ele não pode ser exigido em contrapartida de algum benefício, ele é exercido em entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, e ele exige a assinatura do termo de adesão. Pode passar, tem o termo.
Eu estou mostrando isso para vocês porque, quando você se torna um voluntário, é necessário que você preencha isso, tá? Mesmo sendo um voluntário na igreja. Por quê? Porque existe aí um Ministério do Trabalho, existe toda uma fiscalização que, se chegarem aqui, você estiver exercendo com a maior boa vontade uma atividade voluntária, eles vão perguntar lá no escritório, cadê a documentação dessa pessoa que está trabalhando? E aí, se não tiver uma ficha de cadastro e um termo de adesão para justificar isso, complica para a igreja. Então, tem aí toda uma documentação. Depois a gente separou, viu, Gil? Cada coordenador de voluntário vai receber uma pastinha com as fichas, né? Acho que a gente trouxe 15 fichas para cada um, e com o termo de adesão. Então, todos os voluntários, todos aqueles que já estão envolvidos em voluntariado, em missões urbanas ou no voluntariado da Fundação, precisa preencher essa ficha. A gente tem que ter esse documento de vocês. Tá? A gente vai entregar isso para vocês depois nas oficinas. Pode passar? Pode passar, e é a lei também. E aqui, volta um pouquinho. Isso. Eu queria rapidinho contar quanto tempo eu tenho ainda. Um pouquinho, né? Tá. Vocês sabem o que é isso aqui? Vocês acharam que era decorativo, né? Também. Um pé do quê? Jabuticaba? Exatamente. Vocês estão conseguindo ver? Isso aqui é um pé de jabuticaba. Aí vocês vão falar, o que um pé de jabuticaba está fazendo em cima do púlpito? Né? O quê? Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu acho, né? Nós começamos a pensar em algo que pudesse simbolizar o voluntariado. Eu falei, puxa, eu queria fazer alguma coisa que fosse concreta, assim, que pudesse simbolizar o voluntariado de forma concreta, enfim. E aí comecei a pesquisar e fui ler sobre a jabuticaba. A jabuticabeira. Pode passar o próximo slide. E aí, assim, o que eu descobri? Né? A jabuticabeira, ela é 100% brasileira. Ela é nativa, ela é daqui, ela é do nosso país. Ela é uma árvore super resistente, ela sobrevive a várias temperaturas, frio, calor. Então, ela é uma árvore super resistente. E aí nós plantamos uma jabuticabeira, tem uma fotozinha ali, há mais ou menos 7 anos atrás. Aquela primeira foto ali que está os galhos sem as folhinhas foi quando nós plantamos. Aí, depois, lá embaixo, tem ela crescendo. E aí eu coloquei uma imagem de onde a gente quer chegar. Por quê? Nós já chegamos nesses frutos? Não, ainda não. Ela demora. Quando eu fui pegar a jabuticabeira ontem, o rapaz me falou que essa pode ser que ela demore mais ou menos uns 8 anos para começar a dar os primeiros frutos. A nossa lá começou, mas assim, ela saiu 1, 2. Então, ela está começando. Né? E o que isso tem a ver com a gente? Pode ser que todo o trabalho que a gente esteja fazendo aqui, hoje, a gente não vai colher os frutos dele. Pode ser que só os nossos filhos, quem sabe, minha filha, lá no futuro, vá colher os frutos do trabalho que eu estou fazendo hoje. Mas esses frutos serão colhidos. Né? Não tem como, né? O pastor Osmar fala, não tem como você plantar e não colher. Uma hora os frutos vêm, mas pode ser que não seja tão imediatamente. Então, aí também tem uma questão de... A gente precisa controlar a ansiedade, a gente tem um limite, nós podemos ir até aqui. Às vezes, o nosso trabalho ele não tem um resultado imediato, isso não significa que ele não deu resultado. Né? Pode ser que esse resultado venha depois. Pode passar. E essa árvore ela vai ser plantada no Vale da Graça, né, Gil? Simbolizando hoje, a partir de hoje, né, todo o trabalho voluntário da Comunidade da Graça e da Fundação. E a gente espera encontrar essa árvore lá na frente. Eu quero estar lá quando ela estiver desse jeito aqui, ó, daquele outro jeito, cheio de frutos. Quem quer estar lá para ver? Eu também quero. Então, a gente vai plantar lá no Vale da Graça. Comer os frutos, né? Pode passar. E aí eu coloquei alguns frutos que você ajudou a plantar. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, tem lá imagens de quando a Fundação começou, era numa salinha aqui na igreja mesmo, faz tempo. O deputado estava tão novinho lá, uma cara de menininho, né?
Tem uma foto aí dele doando sangue, eu não sei se está nessa. Pode ir passando as fotos, eu coloquei mais para mostrar. O pessoal do Celebrando a Recuperação, né? Aqui são imigrantes e refugiados, que a gente fez um trabalho com eles lá na fundação. O pessoal de corte de cabelo, cortando o cabelo do pessoal. Ali é prisional, né, Barna? O Barnabé com a equipe lá no prisional. Moradores de rua. Eu achei tão interessante, desculpa, Bom Prato. Eu achei essa imagem tão interessante, aquela de baixo que a pessoa tá, que aquele senhor está orando. Essa foto era uma foto gigante, ele estava perdido no meio de uma multidão e me chamou a atenção. E aí eu fui reduzindo a foto para focar nele. A gratidão. Né? Difícil a gente ver isso. O Ministério de Esportes, né? O pessoal do Ministério de Esportes aqui da igreja. Capelania hospitalar. É isso? Né? Policial. Capelania policial. Aí é o Papai do Céu, que a gente faz no final do ano, apadrinhando as crianças. Aí são todos os projetos da Fundação, que a gente resumiu ali para ficar mais fácil. Aqui a gente tem alguns... É o Clique com Paixão, aí é um evento que acontece em setembro, a gente tem uma equipe que vai lá, produz as famílias, arruma cabelo, faz maquiagem, e tira foto e entrega num porta-retrato. Parece uma coisa simples, né? Mas a gente descobriu que grande parte dessas famílias que vão lá não tem um porta-retrato da família. E eles saem de lá felizes da vida. Pode passar. Aí os atendimentos, né? O pediatra, o doutor Arnaldo. Ali tem as voluntárias de podologia. Olha a cara dele, que folgado lá, sendo atendido, o Flávio. Atendimento de nutrição. Aí eu Viva Leite lá em Ermelino. É distribuição de leite, né? Para a população. E aí uma chamadinha, né, para vocês. Seja a resposta. Né? E eu sei que se cada um de vocês está aqui, é porque vocês querem, né, de alguma forma, responder a esse chamado. E nós somos extremamente gratos, a Flávia acho que já falou isso, o pastor Gil também. Nós somos extremamente gratos por vocês estarem aqui. Né, para a gente conseguir visualizar um espaço com tanta gente, assim, com tantas pessoas engajadas ou querendo se engajar, é o nosso sonho de consumo, né? Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Nós vamos estar nas oficinas à tarde né, espero que vocês estejam lá. Eu acho que só para finalizar, tem um tempinho ainda? Eu queria chamar o Barnabé e a Cristiane. Ela está por aí? Vem cá, Barna. Tá difícil me filmar, né? Eu fico para lá e para cá. Eu não paro, né? E você fica... Não paro. Eu queria ouvir um pouquinho do trabalho que eles fazem lá na prisional. Ontem eu estava passando algumas imagens e lendo algumas reportagens. Vocês pararam para pensar que muitas vezes eles atendem pessoas lá no sistema prisional que foram estupradores, assassinos. Esse é o nosso próximo. Eu fiquei pensando, eu falei, como que é isso? Como que é conversar com uma pessoa assim? Apesar que eu acho que, às vezes, vocês não têm acesso, né, ao que acontece, de fato, mas, às vezes, as pessoas se abrem. Mas, assim, tem, né? E aí, como é que é isso? Né? Você fala, puxa, a pessoa fez isso. Pois é, mas a palavra não fala que Jesus veio... Né? Para quê? Para perdoar os nossos pecados. E pecado é pecado. A minha mãe falava, não tem pecadinho cor-de-rosa. Sua mãe falava isso também? Minha mãe falava, não tem pecadinho cor-de-rosa. Pecado é pecado. Pegar um chocolate no mercado é pecado e o outro é pecado. E é um trabalho que eles fazem e que eu fiquei me perguntando. Eu falei, será que a gente faria? Eu queria ouvir um pouquinho como que é a experiência de vocês. Bom dia. Esse trabalho nosso começou em 97, na Casa de Detenção. Tem um amigo meu que tivemos lá, né, Humberto? Pioneiro. Humberto foi um parceiro meu no Pavilhão 9, Pavilhão 8. Lugar bacana, né? Lugar bom, hein? Mas aí, nesse mesmo tempo, fazíamos um trabalho na PFC, que é do lado da antiga... masculina, a penitenciária masculina hoje é penitenciária feminina. E aqui está um fruto que Deus, naquela época, ela estava presa, a Cristiane e a Anastácio. Eu vou resumir a vida dela,
Nós encontramos ela em Santana. Ela tirou 16 anos de ponta a ponta. Muita cadeia. E fazendo um trabalho lá em Santana, ela se identificou com o amor. Porque a gente se identifica muito no abraço, chamar o preso pelo nome, a presa pelo nome, não é? E isso, ela encantou ela. E ela foi atraída pelo amor. Então, todo o trabalho que tanto eu e vocês fazem, tem que estar envolvido com amor e com compaixão. Se não tiver, você vai deixar em breve, empolgação você vai deixar, tem que ter compaixão e amor. E a Cristiane, ela tem 4 filhos. Ela me contou uma vez que o caçulinha, né? Quando você foi presa, ela estava amamentando. 2 meses de nascido. Mas enquanto ela foi fiel lá, Deus cuidou dos 4 filhos dela. Hoje ela é vó. Os filhos delas andam no caminho certo. E ela não faz parte da Comunidade da Graça. Ela faz parte de outra denominação, Maravilhas de Cristo. E lá, Deus a levantou como missionária. E hoje ela está no grupo. Ela faz parte do nosso grupo. Ela é uma das primeiras, que lá dentro ela falava, Barna, quando eu sair daqui, eu quero envolver com vocês. E ela é uma das primeiras. Então eu vou dar um minutinho para ela falar, porque quando ela fala que ela ia em umas denominações que era muita gritaria, vocês sabem o que eu estou falando, né? Enfim, expulsa daqui, expulsa dali, mas ela encontrou o amor na gente. Então, Cris, você tem um minutinho para falar. Mas essa aqui é a nossa ovelhinha primeira. Trabalhou na minha casa, minha mãe ama ela amiga da gente, das minhas filhas, enfim, é muito querida do nosso coração, e aqui está o que Deus, este fruto nós colhemos, né? Eu sei que tem muitos que virão, que nós não vamos ver, quem sabe na eternidade, mas vale a pena investir em pessoas, porque Jesus investiu em mim, investiu em você, invista em pessoas, amém? Graça e paz, igreja. Eu sou um pouco tímida, mas, assim, realmente é que o Barnabé falou, e lá dentro eu aceitei Jesus numa certa denominação, só que, assim, não foi com amor, né, mas foi, assim, mais uma coisa mais, sabe, forçada. E a gente procurei várias coisas para refugiar e encontrar o vazio que existia dentro do meu coração. Como assim, eu fiquei 14 anos sem ver meus filhos, sem saber como estava, né? E depois desse tempo todo, graças a Deus, Deus trabalhou, depois que eu aceitei Jesus, que eu fui saber, né, da minha família, saber dos meus filhos, e não encontrava aquele, né, para preencher aquele vazio do meu coração. E, inclusive, eu parei numa cela ao qual essa pessoa era dessa denominação, não da comunidade, dessa outra denominação, e ela começou a me oprimir. Eu falava mais, tipo, o evangelho é isso mesmo, né? Porque a gente vê um pouco a palavra do Senhor, eu não conhecia muito, mas eu falava, Senhor, mas, tipo, não está combatendo. Mas aí o Senhor, né, graças a Deus, um dia eu desci, que eu não queria descer mais, né, porque no pátio a gente desce para encontrar com as igrejas, e eu não queria descer mais. Aquele dia eu desci, mas a igreja tal chegou, aí fomos. Aí eu fiquei ali, recebi a oração, falei, mas... Aí, daqui a pouco, a minha amiga chegou, a Andrea, falou assim, o pessoal da Comunidade da Graça chegou. Eu achava que era uma igreja espírita. Aí ela, vamos lá, o Barnabé, os pessoal, eu falei, vou nada, deixa eu ficar aqui mesmo. Aí, vamos lá. Aí o Barnabé, com esse jeitão abençoado dele, né? Chegou, graça e paz, né? Vamos ali ouvir uma oração, uma palavra, e fomos, sabe? Abraçou, conversou, a palavra. Nossa, eu fiquei encantada. Eu falei, Jesus, mas o que é isso? Mas foi uma coisa assim muito maravilhosa. Aí eu me encontrei, né, com um verdadeiro evangelho, que é o amor de Deus, né? Porque se não tiver amor, né, nada vai valer. A palavra de Deus mesmo diz isso, né? Então eu encontrei isso e encontrei o verdadeiro amor de Deus. E hoje eu quero, né, e me dispus a
pregar e a viver isso, e hoje eu faço a obra com eles, né, que o Senhor, graças a Deus, me deu essa liberdade para fazer, que Ele falava que eu ia voltar para fazer essa obra, né, eu queria fugir, né, assim, falar, Jesus, ai, meu Deus, mas eu falei, tá bom, Senhor, eis-me aqui, né, porque a obediência, ela gera bênção, né, e eu obedeço ao Senhor, e hoje faz 6 anos que eu estou ali fazendo a obra com eles, e agradeço, né, por Deus ter me encontrado. Só por isso já valeria a pena, né? Então, eu quero chamar a Flávia. Seja a resposta, né? Não saia daqui do mesmo jeito, volte, seja voluntário, se engaje numa ação. É uma bênção, é muito bom.